Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, quinta-feira, 7 de agosto de 2025, celebramos a 18ª semana do Tempo Comum, e a liturgia posiciona diante de nós uma pergunta central do Evangelho de Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 23, que feriu os alicerces da história e ainda ecoa em cada coração que deseja responder: quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Os discípulos murmuram as opiniões dos outros, mas Pedro responde com ousadia divina: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Um momento marcante que revela que a fé não nasce da lógica humana, mas de um chamado do Pai. Em seguida, Jesus anuncia a cruz, o sofrimento e a ressurreição, e revela a fragilidade humana diante dos planos de Deus. Esta palavra nos convida a não viver conforme opiniões transitórias, mas segundo a verdade que transforma, a confissão pessoal de Cristo como Senhor. Se deseja uma fé autêntica, ora agora com o coração: Jesus, eu te reconheço como meu Senhor. Revela-me cada vez mais quem és. Respire fundo e esteja pronto para receber uma palavra que confronta o que se baseia no mundo e revela o que dura no reino de Deus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, e o poder do inferno não prevalecerá contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ainda comovido por aquela confissão, Pedro não esperava ouvir as palavras seguintes. Jesus versava que devia sofrer, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, profundamente perturbado, tomou Jesus à parte e disse: Deus te livre disso, Senhor. Ele, porém, olhou firmemente e respondeu: Afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor. Pedro confessou: Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, a maior declaração de fé já registrada. Mas quando Jesus revelou o plano divino da cruz, Pedro tentou silenciar a verdade. O contraste é um alerta. Fé própria e amor ao conforto humano se chocam com a vontade de Deus. Aqueles versículos mostram que uma confissão sem entrega pode ser o ponto de queda. Quantas vezes nos agarramos a uma imagem de Cristo que não inclui sofrimento, entrega ou renúncia? Quanta fé cultivamos apenas para agradar a nós mesmos? Jesus chama você hoje não para admirá-lo de longe, mas para segui-lo em sua totalidade, inclusive na cruz. Olhe para trás, veja onde você limitou a graça de Deus àquilo que seu ego tolera. Deus quer que sua confiança seja total, madura e corajosa. Comente agora: Senhor, minha confissão é real, quero seguir-te em tudo. Essa meditação não é apenas reflexão, é porta para uma fé que se firma na rocha, não no vento. Senhor Jesus, hoje reconheço que muitas vezes limitei meu entendimento de ti apenas ao que me agrada. Confesso, proclamei que és o Senhor, mas me afastei quando descobri que seguir envolve cruz. Perdoa-me esse olhar humano que teme a dor, que quer te chamar de Messias apenas quando é confortável. Implantai em mim uma fé sólida como pedra, que não vacila diante das dificuldades. Dá-me coragem para aceitar a cruz como caminho sério de salvação, mesmo quando ela contraria meus desejos.
Que eu escute teus planos, mesmo quando contrários ao mundo, mesmo quando fazem tremer minhas estruturas. Espírito Santo, transforma minha mente e meu coração. Que minhas ações comprovem minha confissão. Maria, Mãe da fé corajosa, acompanha-me nessa entrega. Que minha vida lave com oração a terra da minha escolha e desperte novas raízes em tua verdade. Amém. Agora feche os olhos por alguns minutos. Imagine-se ao lado de Pedro, Tiago e João, numa terra sagrada onde Jesus revela sua luz. Sinta a presença de Deus Pai dizendo: Este é meu Filho amado. Essa voz não foi apenas para agradar, mas para provocar fé consciente. Agora, veja Pedro ajoelhado, confesso fiel, mas também arrependido pela dureza de coração. Peça ao Senhor que te revele quais partes do seu eu ainda reagem à cruz, medrosas de sofrer pelo reino. Deixe que a glória que iluminou o monte transforme seus limites, sombras de medo, raiva, controle ou autopreservação. Permaneça no silêncio interior ao menos 5 minutos, deixando que a luz penetre cada parte que precisa ser transfigurada pela fé. Hoje escreva em seu caderno: Quem reconheço que Jesus é como verdade real em mim? Em que áreas tenho buscado conforto humano ao invés de seguir o plano divino? Depois, comprometa-se a um pequeno gesto concreto de entrega e humildade. Seja assumir um pecado, perdoar alguém, fazer um jejum, dar um testemunho de confissão pública ou servir sem ser notado. Ao fazer isso, pronuncie: Senhor, não apenas te reconheço, te sigo na cruz. Se sentir coragem, compartilhe essa decisão nos comentários e inspire outros a confessar Jesus com ações reais. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que fé verdadeira envolve cruz. Hoje a palavra agiu profundamente. Pedro, confessando a fé, também enfrentou a exigência da cruz. Se hoje seu coração decidiu não apenas entender, mas viver essa verdade, comente: Jesus, confessar-te é meu caminho, mesmo se eu tiver de cruzar. Deixe sua intenção de oração. Rezamos com você todos os dias no canal Voz do Rosário. Inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada de fé ativa. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa sair da superficialidade da fé e mergulhar no compromisso radical com Cristo. Que Deus te sustente com a pedra da fé firme, que nenhum medo separe você de sua confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.